Olá, meus amigos, Deus abençoe você. Acompanhe agora pelo nosso canal. Quero convidar, aproveite e se inscreva, faça o seu comentário, divulgue bastante uma pregação com o meu amigo Fábio, grande pregador, que vai falar sobre o dom da sabedoria em todo o processo da educação dos filhos. Acompanhe. Ainda com a mão no seu coração, vem trazendo à sua mente o seu filho, seu neto, aquele que está passando por dificuldade nesse momento, aquele filho que tem sido muito difícil de lidar, aquele jovem que tem tentado andar alguns caminhos e você tem ficado muito preocupado, muito preocupada. Traz ele ao seu coração essa noite. Jesus essa noite quer fazer algo diferente. Ele quer nos trazer a tranquilidade. Ele quer falar que Ele está com a gente nessa missão. Porque antes desse filho ser seu, ele é de Deus. Foi Deus que te deu de presente. Por isso fecha os seus olhos e traz ele na tua mente agora. E vai entregando na mão de Jesus. Vai falando: Jesus, me ajuda a cuidar. E fala o nome do teu filho, o nome da tua filha. Me ajuda, Senhor. Eu tenho tido tantos sonhos para ele. Eu tenho tido tantos planos para ele, Senhor. Mas eu sei que é o Senhor que vai me ajudar. Por isso, Senhor, essa noite eu venho aqui para sentir a Tua presença, mas muito mais do que isso, Senhor. Eu quero que o meu filho, aonde ele estiver, que ele sinta a mesma unção que está sendo jorrada dentro dessa igreja. Oh, Senhor Jesus, eu sei que o Senhor não limita entre quatro paredes. Por isso agora, onde o meu filho, a minha filha, o meu neto estiver, Senhor, que ele possa sentir essa presença, Senhor. Aquele filho que nesse momento está indo fazer até alguma coisa que não agrada o coração de Deus, que ele sinta uma presença do Espírito Santo envolvendo e trazendo ele de volta. Trazendo ele de volta. Entrega teu filho a Jesus essa noite. Entrega a tua filha a Jesus. É nas mãos dele que a gente vai encontrar segurança. Hoje, como foi ministrado e o padre falava com tanta sabedoria sobre se nós amamos Deus mais que todas as coisas. A prova maior é quando a gente entrega o nosso próprio filho na mão de Deus. Porque quando ele nasce, a gente fala: nasceu algo mais precioso. Mas ainda existe algo mais precioso para nós. É Jesus de Nazaré. Se você acredita que Jesus está acolhendo esse pedido essa noite, se você realmente acredita, dá uma grande salva de palma para Jesus. Mas é para Jesus, irmãos. Para Jesus pode ser melhor. Se fosse para mim não precisava, mas é para Ele. É Ele o dono de todas as coisas. Amém? É uma alegria muito grande poder estar aqui essa noite. A gente vem vivendo uma semana de mistérios aqui. Na verdade, poder estar dentro dessa igreja, participar de um grupo que é o nome, né, São Pelegrino, poder estar em meio de irmãos aqui que a gente já está criando essa afinidade, né? Poder viver essa espiritualidade que a gente está vivendo, onde o amor de Deus todo dia é transbordado aqui, enche o nosso coração e nos leva a experimentar alguma coisa que lá fora não existe. E não importa a tua idade, se você tem 20, 30, 40, 80 anos, cada vez com Jesus é diferente. Porque o apóstolo Paulo fala que não importa em qual grau você está, mas você tem que sempre continuar seguindo em frente. Porque com Jesus e com Deus não tem aposentadoria. Nossa aposentadoria um dia vai chegar lá no céu. Mas lá no céu, e para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, levando todos aqueles que cruzam o nosso caminho, nossos filhos, nossos pais, nossos primos, nossa comunidade. E quando a gente vem aqui com essa missão, né, de poder partilhar com vocês a palavra de Deus e falar da nossa riqueza humana, que é os filhos. Que aí eu entendo dois, e hoje, né, Jesus perguntando para Pedro, se Pedro o amava. O meu filho mais velho, Pedro, chama Pedro, né? Eu tenho um que chama Pedro, um que chama Paulo. O Pedro vai fazer 15 anos segunda-feira. O Paulo vai fazer 8 anos em novembro. E o Lucas tem 4. E essa semana, né, teve um irmão que veio pregar aqui na terça-feira, o Tiago. E ele falou que ele em oração pedia para Deus um nome de filho. E ele tinha pensado vários nomes. De repente Deus falou para ele: não, o seu nome é Pedro, do teu filho. Ele falou: Pedro, pescador de homens. E hoje
nós vamos entrar na palavra e depois eu vou ter a oportunidade de falar que meu filho Pedro, foi ele que me trouxe para Jesus, de verdade. Porque antes eu tinha uma vida que eu levava ela achando que estava certo. Mas o nascimento dele eu vim para Jesus. E graças a Deus eu segui esse caminho, que foi a melhor escolha que eu podia fazer para mim, para minha casa. Amém? Toda a palma é para Ele. É graças a Ele que a gente está aqui reunido. Irmãos, quem trouxe a palavra, vamos pegar em Efésios 6, do 1 ao 4. Amém? Filhos, obedecei a vossos pais, segundo o Senhor, porque isso é justo. O primeiro mandamento, acompanhado de uma promessa, é: honra teu pai e tua mãe, para que sejas feliz e tenha longa vida sobre a terra. Pois, pais, não exaspereis vossos filhos, pelo contrário, criai-os na educação e na doutrina do Senhor. Essas são para nós palavras do Senhor. É interessante, né? O apóstolo Paulo, quando escreve essa carta, porque, aliás, não, eu vou ter que começar do princípio. Hoje eu ouço por aí no mundo, muitas pessoas falam assim: nossa, filho é uma bênção, mas não vem com manual de instrução, né? Porque você compra um aparelho, alguma coisa, vem com manual de instrução, mas o filho não vem. Mentira, irmãos. O manual de instrução está aqui, ó, porque quem criou foi Deus, e essa aqui é a palavra dele. E como foi e fala sempre, quem beija a palavra, beija o próprio Deus. Entenda uma coisa, irmãos, sabe por que o manual do filho não está no mundo? Porque ele não é do mundo. Deus lá do céu permite que você receba uma graça que é um filho, e nós tentamos achar coisas no mundo que vai completar, que vai ensinar, e na verdade não, nós temos tudo aqui, tudo aqui. É interessante, quando eu meditava para poder vir aqui hoje e falar de algo tão difícil, que é falar da educação dos filhos, né? E falar aqui, né? Vou falar lá do dom da sabedoria. E aí quando eu vinha orando para Deus, Deus me dava também a visão em Coríntios, que o próprio Paulo fala que a sabedoria do mundo é loucura para Deus, e a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Então essa noite, como o padre já vinha mencionando, é uma noite da gente tomar uma decisão. O que nós queremos? A sabedoria do mundo ou a sabedoria de Deus? Quando nós vamos criar nossos filhos, em qual sabedoria nós estamos colocando a nossa confiança? É triste para mim, eu estou falar um pouco da minha história. Eu tenho 14 anos que eu tive um encontro verdadeiro com Jesus de Nazaré. Começar pelo testemunho, né? Porque eu vou deixar o Espírito Santo fazer aquilo que ele falou, e quem sabe acontece esse milagre que aconteceu com São Felipe Neri, com cada um de nós, que possa descer uma bola de fogo do céu e abra o nosso coração, porque eu tenho certeza que nós vamos sair daqui pessoas melhores. Eu tenho 48 anos, na época eu tinha vindo de um relacionamento errado, não dava certo. Depois de 4 anos vivendo um relacionamento, falei: não, agora eu estou livre, eu vou viver a vida. Interessante, 32 anos, não, sou novo ainda, quero curtir. Mas Deus faz as coisas perfeitas, né? Encontrei uma pessoa que há muito tempo eu não via, que era irmã do amigo meu, a gente acabou encontrando e começa um relacionamento. Ela também vinha de outro relacionamento que não tinha dado certo. Só que eu queria aproveitar a vida, queria curtir. E começando errado as coisas, mas mesmo de um ato errado, Deus permite que aconteça uma bênção. Ela engravidou, e eu falei: puxa vida, eu tenho um sonho de ser pai, porque eu tenho meu pai como meu herói, eu tenho um sonho de ser pai. E passa-se o tempo, passa uma gravidez, a gente vai morar junto, tudo errado, né, gente? Tudo errado, vivendo a loucura do mundo. E a gente vai morar junto, e eu saía,
eu ia para bares, eu gostava de mexer com cavalo de prova, cavalo crioula, ia para os eventos, Fapija, ia lá para o sul, curtindo aquele momento, porque eu achava que assim, ser pai, eu tenho que dar uma boa escola para o meu filho, eu tenho que pôr alimento em casa, eu tenho que ter as coisas, isso é importante. Na loucura, na visão do mundo, na sabedoria do mundo, eu pensava isso. Então nasce o Pedro. E quando ele nasce, eu tive aquela sensação maravilhosa, né, de pegar um filho pequeno no braço e falar, e agora mudou. Agora não sou mais só eu tenho um filho. Só que eu ainda não entendi a visão de Deus para uma família, a visão de Deus para um filho. Mesmo que eu tinha uma estrutura de um pai, de uma mãe que vivia na missa e todo domingo, quando eu era pequeno, me levava, quando eu cresci, eu perdi aquela visão. Porque eu achava que estar na igreja era perder tempo e que eu tinha que aproveitar as coisas do mundo. E o Pedro, com 6 meses, começa com uma crise de choro. E a gente não achava o jeito. Leva no médico, leva no outro, leva no médico e não resolve, faz tomografia, era pequeno, tinha que fazer alguns exames. E a gente começa com aquilo. E ele não dormia, ficava gritando. E quando ele estava com quase 1 ano, já tinha tentado de tudo. E eu continuando com a vida errada. Eu tenho vergonha de falar, mas para vocês entenderem o grau que eu estava vivendo as coisas do mundo, às vezes eu brigava com a minha esposa, e eu pegava ele sábado, vou sair com o Pedro, pegava o bebê conforto, ia lá no bar do Coronel, colocava o bebê conforto lá, dava uma mamadeira para ele e eu tomando uma cerveja aqui. Olha que coisa absurda que um homem que é capaz de fazer, quando ele está longe da visão de Deus, ele olha para a sabedoria do mundo. Porque aquilo para mim era certo, eu estava ali curtindo a minha vida, eu não queria um relacionamento sério. Mas o Pedro não dormia. E um belo dia alguém fala para mim assim, Fábio, você já tentou de tudo, leva num grupo de oração. Pai, grupo de oração? Grupo de oração, já levei no médico aqui, já levamos para São Paulo, não acho problema, não tem jeito. Quando a gente chega com o Pedro lá, foi eu, a minha esposa, graças a Deus, e fala assim, Fábio, a moça que estava conduzindo a oração, tocada pelo Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que está movendo em meio a esses bancos, fala assim, você tem um chamado de Deus para a vida de vocês, e um ministério na tua vida, e enquanto você fugir dele, a sua vida é assim, sua esposa pode ir embora com o teu filho, e eles foram, e eu fiquei lá, tinha uma cruz, eu ajoelhei no pé daquela cruz, o que eu chorei por mais ou menos uns 40 minutos, copiosamente, porque algo foi tomando meu coração, algo foi puxando, algo foi mudando, não era mais o Fábio que tinha ajoelhado, estava levantando um outro homem. Minha esposa foi para casa, e para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, naquela noite o Pedro dormiu a noite toda, e nunca mais ele gritou antes de dormir. Só que o grito que ecoava da boca dele, hoje grita aqui dentro, porque entrou um fogo dentro do meu coração, que eu tenho que sair, pregar o evangelho e falar do amor de Deus, que muda a família, que restitui histórias, que traz sonhos à vida. E aí, irmãos, só que estava tudo errado a minha vida. Eu morava com a Elisângela, a gente não tinha casado, e eu tinha conhecido Jesus. Entenda que muitas vezes a gente quer pregar o evangelho e quer chegar no irmão que está caído lá e falar assim, levanta, você não pode beber, você não pode mais se drogar, você não pode mais fazer isso, aquilo outro. Não, quem convence é o Espírito Santo. E aí algo dentro de mim falou, Fábio, agora a sua vida está diferente, como é que você vai fazer? Eu com a Elisângela resolvemos assim, enquanto a gente não casar, a gente não vai ter mais, nós somos casados na sabedoria humana, mas nós queremos viver da sabedoria de Deus, e nós não vamos ter mais relação. E ali nós ficamos 4 meses dentro de grupo de oração, orando, conhecendo a palavra, buscando a presença de Deus, dormindo na mesma cama com o filho no meio e um respeitando o outro. E eu vou contar algo para vocês, irmãos. No dia que nós casamos, a maior alegria, lógico que eu queria casar com a minha esposa para ser consagrado por Deus, ter um relacionamento santo ali, mas o meu maior desejo naquele momento era poder receber Jesus na Eucaristia, porque também foi uma decisão que nós tomamos assim, nós vamos esperar o momento certo. E aquele dia, quando eu recebi Jesus na Eucaristia, Ele desceu dentro de mim, Ele mudou a minha história, mais ainda Ele me fortaleceu.
Então eu quero dizer algo para vocês. A melhor coisa que tem é viver na busca de Cristo sempre. É deixar essa sabedoria do mundo. E aí, irmãos, eu vou contando a palavra, porque nós temos que viver, o que alimenta é a palavra. Testemunho serve para mostrar o que Jesus fez na minha vida, mas eu garanto que todos vocês têm testemunhos maravilhosos para falar, e aqueles que não têm, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, em breve estará aqui dando testemunho do milagre que está acontecendo na vida de vocês daqui para frente, amém? Então, pegando essa palavra que a gente meditou, Efésios, para pegar o versículo 1, filhos, obedecei vossos pais, segundo o Senhor, porque isso é justo. Isso me faz lembrar o que hoje todo pai fala: os filhos de hoje em dia são muito desobedientes. Antigamente, na minha época, meu pai olhava e eu sabia o que ele queria. Hoje não, hoje eu falo tanta coisa. Só que, irmãos, eu lembro de eu pequenininho com a minha irmã, todo domingo, meu pai e minha mãe pegavam na mão e falavam: vamos na missa. Ah, pai, mas eu estou cansado. Não interessa, vamos para a missa. A gente chegava na hora da refeição e tinha que orar para agradecer a Deus o alimento. Na hora de dormir, a gente tinha que orar. E hoje, como que nós fazemos? Hoje é triste a realidade quando a gente para em alguns restaurantes final de semana para almoçar. Eu vejo o pai com o celular na mão, a mãe com o outro, o filho pequenininho com o outro com o outro, e não tem mais nem diálogo no meio da família, meu irmão. E depois a gente quer ver Jesus fazendo milagre na vida dos filhos. Nós, como pai, temos uma responsabilidade muito grande, porque o filho ouve o que nós falamos, mas ele segue o que nós fazemos. Então não adianta eu querer cobrar dele aquilo que eu não faço, porque eu vejo aquela criançadinha pequenininha aqui no celular. E aí entende que quando eu vejo eu meditei nesse primeiro versículo, e Deus me deu a visão do jovem rico, que todos vocês conhecem, que Jesus está pregando e chega um jovem e fala: mestre, o que preciso fazer para te seguir? Ele fala: segue os mandamentos. E ele fala: eu sigo esses mandamentos desde a minha infância. Pergunta os mandamentos e fala, o que mais me falta? E Jesus fala: vai, vende tudo o que tu tem, dá aos pobres e me segue. E aí a palavra de Deus fala que o jovem ficou triste e foi embora, porque ele tinha muitos bens. Quando eu meditava nesse versículo, Deus me incomodava o meu coração, para comigo primeiro, irmãos, porque a gente trabalha tanto querendo dar um futuro melhor para os filhos. Isso não é errado, a gente trabalhar, buscar, mas é errado quando a gente muitas vezes exagera no nosso serviço e esquece de levar Deus para dentro da nossa casa. Porque muitas vezes os filhos querem a presença do pai, e o pai está trabalhando de manhã, está trabalhando à tarde, aí à noite está trabalhando. Por quê? Porque quer ter outro carro, quer ter mais uma casa, quer ter tudo. Irmãos, nós estamos aqui de passagem. Não adianta acumular bens. O maior bem que um pai pode dar para um filho é a palavra de Deus, é ensinar o caminho, é a salvação. Porque você pode dar todos os tesouros da terra. Eu quero até abrir um parênteses aqui para falar. O próprio Jesus foi tentado, e sabe o que o demônio ofereceu para ele? Toda a riqueza da terra. Então entenda uma coisa: tudo que você tiver aqui, meu irmão, minha irmã, vai ficar aqui. Não vai com a gente para o céu, não vai. Talvez vai nos afastar do céu, dependendo do que eu faço para ter aquilo. Mas é interessante, porque aquele jovem rico talvez foi ensinado assim: filho, você tem que estudar mais, trabalhar mais, ganhar dinheiro, ter um carro melhor, ter uma casa melhor. Está tudo certo em ter as coisas, irmãos, isso não é errado. Mas é errado é o que você está sacrificando. Lembra do evangelho de hoje? Pedro, tu me amas? E se hoje Jesus olhasse para dentro dos nossos olhos e perguntasse: na educação do teu filho, naquilo que você tem ensinado, você está ensinando ele a me amar antes das coisas ou primeiro as coisas? No versículo 2, primeiro mandamento acompanhado de uma promessa é: honra teu pai e tua mãe. Aí Deus me levou a Lucas 15, o filho pródigo. Todos conhecem a história, a bela parábola de Jesus, que um filho de um fazendeiro que tinha tantas riquezas pede a parte da herança e vai embora. E quando ele vai embora, a gente sabe da história.
Aqui eu fiz até um paralelo, fiquei pensando, será que esse jovem da parábola de Cristo não é o mesmo jovem rico? Porque esse jovem saiu da fazenda do pai rico, cheio de coisas. Será que não foi ele que passou, encontrou Jesus e falou: mestre, eu não posso largar das coisas? Mas a gente conhece o final da história. Aquele jovem gasta tudo erradamente e perde, e perde, e perde. E um dia a palavra de Deus fala que ele volta para a casa do pai. Mas enquanto eu meditava nessa palavra como pai, eu falava: imagina a dor daquele homem, que amou o filho, que deu carinho, que deu tudo, e de repente o filho, antes do pai morrer, quer a herança e vai embora. Mas aí, irmãos, algo me traz de novo, porque eu entendo assim, que toda ação causa uma reação. O que eu tenho ensinado para os meus filhos? Hoje é terrível, porque se a gente pegar 50 crianças aí com a idade entre 7 a 12 anos e falar: o que é a Páscoa? Ele falou: é uma época boa que eu ganho chocolate. O que é o Natal? É uma época boa que eu ganho presente. Sabe por quê, irmãos? Porque talvez nós como pai, chega na Páscoa, vai lá dar um ovo de Páscoa, mas esquece de falar de Jesus. Eu vou propor algo para vocês, uma coisa que eu fiz com Pedro, há 10, 12 anos atrás. Na Páscoa, eu falei para ele de Jesus, que morreu na cruz por amor aos outros. Nós compramos algumas caixas de ovo de Páscoa e fomos numa comunidade muito carente. Ele era pequenininho, ele estava com 5 anos, e ele entregando para os meninos aquele ovo de Páscoa. Sabe uma coisa? Ele voltou muito mais feliz do que se tivesse ganhado o maior ovo de Páscoa que tinha. Porque entende uma coisa, irmãos? A Bíblia fala: quando eu me dou, aí é que eu recebo. Então nós temos que implementar isso no coração dos nossos filhos, ensinar a doar, ensinar a se doar, porque antes de se doar, ele aprende a doar as coisas. Hoje tem uma criançada que quando está com um brinquedinho, vem outro pegar, ele já quer brigar, quer xingar, porque nós somos individualistas. Ó, isso é meu, isso é meu, não mexe no que é meu, não mexe no que é meu. Mas o filho pródigo tem que voltar. E quando ele volta, a palavra fala que o pai está na porteira esperando, e diz que quando o pai olha distante, ele vê chegando igual um mendigo. Aquele jovem saiu com roupas lindas, com tudo que o mundo podia comprar, ele tinha. Joias, roupa bonita, e de repente vem vindo alguém descalço, com roupa suja, com tudo rasgado. E de repente ele olha, não sabia o tempo, a Bíblia não relata o tempo que o menino tinha ficado distante, porque a palavra de Deus fala que ele chegou a trabalhar cuidando de porcos, e quis comer a lavagem dos porcos, e o fazendeiro não deixou. Imagina, irmãos, quantos filhos hoje estão com vontade de comer as coisas imundas do mundo, porque muitas vezes como pai a gente deixa de mostrar a verdade de Deus. Por isso que estão comendo droga, bebida, tantas as coisas erradas lá fora, porque muitas vezes a nossa omissão tem levado eles a buscar isso. Mas entende que quando o filho vem vindo, aquele pai olha e fala assim: meu filho está voltando. Um dos empregados fala: não, seu filho era bonito, forte, grandão, bem arrumado, ali está vindo um andarilho, um morador de rua. Mas o pai conhece. Qual o pai que não conhece o andar do filho? Qual mãe que não escuta um filho chorando? Está lá na escola, tem 100 crianças numa festinha, quando o filho chora, a mãe sabe quem é. É meu filho. Irmãos, nós temos perdido tanto nosso tempo atrás de tantas coisas, e estamos esquecendo de olhar para os nossos filhos. O amor verdadeiro não é algo que eu dou, é algo que eu me dou. Quanto nós temos nos doado para os nossos filhos? Eu com a minha esposa estamos vivendo um momento difícil até, porque a gente, no sonho às vezes de progredir, aí montamos um negócio aqui, outro ali, e esse tempo tem roubado o meu tempo com meus filhos. Tem roubado. E isso tem colocado uma dúvida muito grande no nosso coração. Qual é o momento, até onde eu tenho que ir? Mas eu tenho pedido, sabe para onde? É aos pés da cruz, para Deus dar a direção. Porque é o seguinte, meu irmão, não vai adiantar nada a gente ter muita coisa, se um dia o nosso filho for um filho pródigo, que vai estar perdido pelo mundo.
Eu nunca vou esquecer uma cena que um dia eu vi na televisão, um pai de um menino de 12 anos, indo na Cracolândia ter um encontro com o filho. Quando ele vê aquele menino só osso e pele, ele chora e abraça o filho e fala: filho, vamos voltar para casa, e o filho abraça o pai. Eu imagino a dor daquele homem. E sabe o que é triste, irmãos? Tem milhares e milhares de filhos dentro da Cracolândia, porque falta cristão verdadeiro ir lá e falar do Evangelho de Deus. Falta pregador de verdade falar do amor de Deus para as pessoas, para que essas crianças não vão pagar lá. Tem faltado, irmãos. Hoje com o Evangelho foi muito maravilhoso, quando Deus veio falando assim: quando tu eras jovem, você andava para qualquer lugar. Agora você já é mais velho, os outros que vão te levar. Então chega, gente, da gente andar de qualquer jeito, chega da gente criar filho de qualquer jeito, chega da gente falar que é cristão dentro da igreja e lá fora ser igual ao mundo, irmãos, porque a palavra de Deus fala que a sabedoria do mundo é loucura para Deus, e a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Mas o jovem volta, e o pai está lá na porteira, de braços abertos, e quando ele entra dentro, o pai já fala: vai lá, pega a melhor vestes limpas, coloca sandália no pé e anel no dedo, porque quem anda descalço naquela época era escravo, e aquele menino estava sendo liberto e não ia ser mais escravo de Satanás. Traz veste limpa, porque naquele momento não é de acusar, é de acolher. Então ele fala: olha, eu não estou preocupado com o que você fez com o dinheiro, vem filho, eu não estou preocupado. E dá anel para falar: eu te dou autoridade. E essa noite Deus está fazendo isso com cada um de nós. O nosso pecado, Ele não está olhando, Ele está dando vestes limpas. Andar descalço, antigamente era escravidão. Nós temos sido escravo da TV, escravo da internet. Quantos de nós que hoje maravilha esse recurso da internet que nos leva até a casa das pessoas, mas tem roubado o nosso tempo. Talvez casais aqui que há muito tempo não sentem e falam: olha, como é que você está? Está tudo bem? Conta como é que foi o seu dia, porque não dá tempo, é o WhatsApp daqui, é o WhatsApp dali, vai recado de lá. O filho quer contar como é que foi na escola, mas não dá tempo, porque a gente está tão ocupado com a sabedoria do mundo e não olhamos para a sabedoria de Deus. O versículo 3, deixa eu ver a hora aqui para não. O versículo 3: para que seja feliz e tenha longa vida sobre a terra. Aqui a palavra de Deus me levou no Antigo Testamento, no livro de Reis, para falar da viúva de Sarepta, que depois é lembrada no Evangelho. A palavra de Deus fala que Deus para de falar com o povo por causa do que eles viviam, e uma grande seca começa naquela região. E tinha um profeta lá chamado Elias, e de repente Deus fala para ele: está faltando alimento aqui tudo, vai para Sarepta. E aquele profeta pega e vai para Sarepta, para a casa de uma viúva, que só tinha um único filho. E ela não tinha mais o que comer, porque a fome era grande, fazia 3 anos que não chovia. E quando ele chega na casa daquela mulher, ele fala para ela assim: pega um pouco de azeite e um pouco de farinha e faz um pão para mim. A mulher fala: mas eu estava agora chamando meu filho para fazer, eu só tenho um restinho de farinha, um restinho de azeite, para fazer o último pão, a gente se abraçar e morrer juntos. Mas se foi Deus que mandou, eu vou fazer. E ela vai e faz um pão. E sabe o que acontece? A palavra de Deus fala que nunca mais, durante toda aquela época de seca, secou aonde saiu o azeite e o pote de farinha ficou cheio. Talvez, irmãos, aqui eu vejo o maior exemplo de uma mãe mostrando para o filho: acredite em Deus, acredite em Deus, acredite em Deus, porque se você acreditar nele, a fome não vem pela tua casa, a doença não te mata, o medo não te consome, mas acredita, porque o único pão que ela tinha, irmãos, porque nós somos assim, na hora de doar, eu quero doar o que sobra. Se está sobrando, dá. Alguém bate na tua casa e fala: tem alguma coisa lá que eu não estou usando, dá. Mas se abrir o meu guarda-roupa, deve ter 5 blusas que eu nem uso mais, e eu não sou capaz de doar para alguém que precisa. Abre a minha geladeira, azeda coisas lá, e eu não divido com quem está passando fome. E aí eu quero que o meu filho seja de Deus, eu quero que o meu filho saiba amar, saiba doar. Não! Essa noite Deus quer nos levar a águas profundas, irmãos.
Essa semana toda para preparar para Pentecostes é isso. É ter o comprometimento com Deus. Com Deus. Mas a viúva faz isso. E sabe o que acontece? Incrivelmente, o menino morre. Poucos dias depois. E aí, se sou eu, ia ficar revoltado. Puxa, eu dou o pão aqui, faço, está certo que não secou azeite, continua saindo farinha, mas meu filho morreu. É que Deus, para fazer um milagre na nossa vida, às vezes precisa levar a gente até alguns extremos para o milagre acontecer. Ela chega para o profeta Elias e fala: olha, meu filho morreu. Aí ele fala: não morreu. Deus, eu vim aqui, e essa mulher fez tudo, e o filho dela vai morrer? Aí ele fala: o moleque apenas dorme, e o moleque volta à vida. Eu quero dizer algo para vocês essa noite, igreja. Que não importa o que a gente está passando, não importa as dificuldades, as dúvidas, os medos, a insegurança, que quando a gente entrega e confia verdadeiramente em Deus, a derrota não vem sobre nós. Ah, Fábio, quer dizer que quem está doente não vai morrer? Não, quer dizer que quem está doente, se morrer, vai para o céu. Do que adianta eu ficar vivo aqui mais 10 anos e ir para o inferno e levar toda a minha casa para o inferno? Não adianta, irmãos. Nosso lugar é o céu. Nosso lugar é o céu. E aí é interessante que quando eu falava dessa mulher, da viúva de Sarepta, no Novo Testamento, Jesus um dia também, entrando na cidade de Naim, encontra uma viúva, que tinha um único filho, levando o filho morto no esquife. E é interessante, né? Era o único. Sabe por que Jesus mostra tanto o único no Antigo Testamento e o único no Novo? Para falar que ele sim é o único. É a ele que a gente deve toda a honra, glória e amor. Mas aí, quando essa viúva encontra, diz que Jesus vinha na festa, né, que ele tinha feito vários milagres, e uma comitiva com ele. E aquela viúva sozinha, porque ela já não tinha marido. E naquela época a mulher não podia trabalhar fora, e quem sustentava era o marido. Quando o marido morria, era o filho. Só que o filho morreu. Para ela, muito mais do que o amor do filho e todas as coisas, aquilo que representava, acabou para mim. Acabou. E talvez alguém essa noite que está sentado nesse banco, está falando: as coisas estão difíceis. Acho que acabou meu sonho. Acho que acabou para mim o meu casamento. Acho que acabou a questão de saúde que eu estou passando. Acho que acabou o sonho que eu tinha de trabalhar em tal lugar. Mas a palavra de Deus fala que de repente, quando aquela mulher vem na tristeza, carregando o caixão, Jesus só encosta no caixão, e a palavra de Deus vai falar que Jesus observou a tristeza da mulher e se compadeceu por ela. E ele toca o caixão e só fala: levanta. E o moleque sai vivo. Entenda uma coisa, eu não sei aonde tem parado o seu projeto, o seu sonho. O mesmo Jesus que aquele dia encontrou aquela mulher na rua, em Naim, ele está andando em meio a esses bancos através do Espírito Santo. E se o teu sonho você acha que morreu, só deixa ele tocar, que volta em vida, que volta a ficar vivo, que volta. E aí, irmãos, para falar um pouco sobre isso, antes de eu entrar no último ponto, a Elisângela, quando o Pedro nasce, sai um mioma muito grande no útero dela, que a gente achava que era do tamanho de uma bolinha de gude, daqui a pouco virou o tamanho de uma laranja, daqui a pouco ficou maior, e marcou a cirurgia, e fez a cirurgia. Graças a Deus foi bem, mas o médico falou: olha, agora ela não pode engravidar mais. Eu falei: bom, agora que a gente está casado, que está tudo certo, né? Eu tenho vontade de ter mais filhos. Não pode, não pode. E nesse meio tempo, irmãos, eu comecei a pregar todo dia. Estava numa comunidade, fazia missão no Rio de Janeiro, fazia missão aqui, missão acolá, e viajando. E a minha esposa falava: Fábio, você está viajando muito, tem que ficar em casa, está viajando muito. E aí, eu achando: não, mas eu estou fazendo missão, por que ela está achando ruim? Porque às vezes, irmãos, o inimigo é tão sujo, que quando ele vê que você está buscando Deus, ele te coloca em tanta coisa, para te afastar da tua casa. Ele te coloca em tanta obrigação, que daqui a pouco você esquece de olhar para a tua família. Porque você fala: não, eu estou pregando, eu estou vivendo. E chegou um ponto, irmãos, que eu falei: Deus, eu quero viver da obra. Eu já sei. Eu acho que eu
eu vou pedir, Deus, será que é melhor você pagar? Olha a cabeça, né? Quando você está cego, quando você ainda é menino, que o vento te leva para qualquer lugar, como aconteceu com Pedro. Falei, acho que eu vou separar, não vou virar padre, mas vou virar missionário, não me envolvo, não caso com ninguém, não tenho uma relação, está tudo certo e vou viver isso. Mas aí, eu vou ali aos pés de Jesus e falo, Jesus, responde para mim se eu estou certo. E Deus é maravilhoso, porque naquele mesmo dia, a minha esposa chegou do serviço e me entregou um envelope. Estava eu e o Pedro no carro. Eu falei, que envelope é esse? Eu falei, nossa, será que já é o pedido de separação, né? Será que foi tão rápido assim? Quando eu abro o envelope, estava lá um exame de gravidez, um sapatinho. Ela estava grávida do Paulo. Ó como que Deus responde, irmão. Quando eu confio em Deus, como Ele mostra, e mostra o caminho certo, porque eu estava com a visão errada. Porque eu tinha desviado da visão, porque eu achava que eu tinha que pregar em todos os lugares, e esqueci que meu campo missionário primeiro era a minha casa, o meu lar, porque meus filhos podem dar testemunha do amor de Deus. E aí nasce Paulo. E o Paulo nasce com uma má formação do canal urinário. E aí faz várias cirurgias, tudo. Mas aí eu estava tranquilo, porque eu sei em quem eu deposito a minha confiança. E a gente, estamos lá, firme. E começa a viver missão, E eu falei com o médico, falei, doutor, o senhor não falou que a minha esposa não podia engravidar? Ah, foi um milagre. Eu falei, não, eu acredito em milagre, mas, né? Aí passa mais um pouco de tempo. Vai no médico, está grávida de novo. Eu falei, nossa, mas agora milagre dobrado, né? E aí, na primeira ultrassom, aparece uma má formação no Lucas. Aí o médico falou, olha, sua esposa já está com uma certa idade, o Paulo já nasceu com uma má formação, então a criança vai vir com problema. Naquele momento, como a gente acredita em Deus e tem fé, eu falo, Deus, venha do jeito que vier, que nós vamos amar e vamos fazer a nossa obrigação. E vai passando o tempo. E todo ultrassom vinha, que ele tinha um osso nasal com uma diferença, e que ia vir uma criança com problema, tal. E a esposa, a Elisângela, falou, Fábio, vamos fazer, tem um exame que você perfura, manda para os Estados Unidos, tem um exame que dá para saber. Eu falei, o que vai mudar? É um presente de Deus, venha do jeito que vier, nós vamos amar. Ela falou, não, nós vamos amar, mas assim, eu já estou com 40, você já está com 45, como é que vai ser quando ele estiver maior? Quem vai cuidar? Eu falei, não, está tudo certo, Deus sabe todas as coisas. E aí, todos os ultrassom deu que ele ia vir daquele jeito, com problema. E aí, um belo dia nós estamos em casa, rompe a bolsa, aquela correria toda que é normal de hospital, e fomos lá para o Antoninho da Rocha Marmo. E lá tem um Santíssimo. Quando ela subiu para a sala de parto, eu estou passando ali, eu falei, Jesus, ajoelhei e falei, Jesus, o Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe o jeito que eu amo criança, e eu vou amar o Lucas da mesma forma, venha ele do jeito que vier. Mas eu me preocupo com o futuro dele, né? Porque eu já tenho uma idade, e se for possível, eu sei que o Senhor sempre quer ensinar algo para a gente, pode ser que o Senhor queira ensinar através do Lucas para mim, mas se é possível, me ensina de outro jeito, mas faça a tua vontade. Quando eu entro na sala de parto, nossa, o médico tira o Lucas assim e fala, Fábio, teu filho não tem nada, está aqui. E nasceu sem nenhum problema. Sabe por quê? Porque enquanto a sabedoria do mundo estava mostrando que ele ia vir com problema, eu estava confiando na sabedoria do alto. Do alto, do alto, do alto. A gente tem que parar de acreditar só nas coisas que a gente enxerga e acreditar naquilo que Deus faz dentro de nós. Porque senão, irmão, não adianta, a gente anda para lá, para cá, vem o desespero, vem tudo, irmãos. Oh, meu irmão, minha irmã, Deus tem feito tanto milagre na minha vida. Eu podia dar testemunho aqui a noite inteira, mas eu venho aqui falar do mesmo Deus que faz milagre na minha vida, fez milagre na vida de cada irmão que esteve aqui pregando. Ele quer fazer na sua vida. Mas o maior milagre que Deus pode fazer na nossa vida essa noite é que a gente tenha um encontro verdadeiro com Ele, porque aí Ele nos torna pessoas que vão fazer milagre na vida dos outros. Eu não tenho o melhor filho, mas eu tenho o maior presente que Deus deu, porque através dele eu tenho que melhorar cada dia, porque eu quero levar minha família para o céu, eu quero levar todo mundo que está aqui para o céu, irmãos.
Não vai adiantar nada. Já pensou que tristeza se naquele dia eu estiver lá no céu e saber que para trás ficou tanta gente? Não vai ter valido a pena, irmãos. Cada um de nós temos um dom aqui para levar as pessoas para o céu. Cada um de vocês que estão nesse banco, antes de ser gerado no útero da mãe de vocês, Deus deu um dom para vocês serem multiplicadores da graça. Mas nós muitas vezes acostumamos em só querer receber, me dá, eu quero. Mas o próprio Jesus falava: amor maior não há do que aquele que dá a vida pelo irmão, aquele que se entrega, que se doa. Sabe o que é triste, irmãos? Muitas vezes nós estamos dentro da igreja orando, aqui na maior, recebi Jesus, estou cheio de Jesus. E quando a gente sai porta fora, vê uma pessoa caída no chão, não consegue dar a mão para levantar, não consegue falar do amor de Deus. Quando vem um problema qualquer, fala: nossa, agora lascou, cadê Deus? Deus está no mesmo lugar. Toda vez que você perguntar onde está Deus quando vê um problema na tua vida, Ele está no mesmo lugar quando o filho dele foi entregue numa cruz por amor a mim e a você. Ele está no mesmo lugar. E Ele quer um dia encontrar com cada um de nós. Quem foi o homem mais sábio na Bíblia? Não vale Jesus, o homem. Quem foi um homem que, quando pediu para o Espírito Santo, ele pediu o quê? Ele falou: eu faço todos os sacrifícios, eu entrego tudo, não quero reinos, não quero nada, eu quero sabedoria. Quem foi? Salomão. E ele, no Provérbios, ele fala assim: ensina a criança o caminho que ela deve seguir, mesmo quando envelhecer, dele não se há de afastar. Você entende a responsabilidade? Você entende que um dia nós vamos estar diante de Jesus e Ele vai falar: aonde está aquele que a ti eu confiei? Aonde está aquele que para ti eu sonhei? Ele vai olhar bem nos teus olhos e vai falar: aonde está seu filho? Aonde está sua filha? Aonde está? Essa noite, irmãos, Deus quer fazer um milagre na nossa vida. Ele quer fazer com que cada um de nós saímos daqui cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é algo tão tremendo que quando ele entra na nossa história, a gente sempre acha que o pregador tem uma vida maravilhosa. Imagina o Frei, todo mundo fala: nossa, o Frei deve ter uma vida perfeita. Entenda que quando a gente tem Deus, não é que a vida fica sem defeito, sem problema. É que a gente sabe que o que está com a gente é maior do que todos os problemas. Que a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vai vir no amanhecer. Então a gente tem que confiar e se entregar, porque aí as coisas mudam. E para a gente começar a orar, eu tinha preparado tanta coisa, mas como que o que eu tenho preparado não é importante, sim a sabedoria que vem do alto, o Espírito Santo está falando. Eu vou contar uma historinha para vocês, que não é nem da época que eu era ainda evangelizado, que eu já vivia missão. Um dia no meu trabalho, eu fui para uma convenção, e um homem lá, e me tocou muito, ele contou uma história, para a gente finalizar e começar a orar. Disse que um homem trabalhava muito, e ele tinha um filho de 6 anos. E quando ele chega em casa cansado, preocupado com as coisas do trabalho, do afazer, o filho chega: pai, posso te perguntar uma coisa? Ele falou: não, agora não dá, estou trabalhando, não dá tempo, tal. E o pai sai. E aí de repente chega um pouco mais tarde, o filho fala: pai, posso te perguntar um negócio, tal, não sei o quê. Ô filho, eu estou vendo um negócio aqui do meu serviço, eu não posso te atender agora. E de repente o pai está lá no final da noite vendo um jornal. O filho chega e fala: pai, posso te perguntar uma coisa? Ele falou: fala, pode perguntar. Quanto que o senhor ganha por hora? O pai, aí viu uma notícia importante, fala: depois a gente conversa. E aí o filho perturbou, ele ficou bravo, mandou o moleque dormir. E aí o moleque insistiu, ele pegou e ainda deu um tapinha na bunda do moleque. Falou: não, vai dormir, você está me perturbando aqui, depois a gente conversa. E ele, em meio ao cansaço, em meio à correria, trabalhou muito, sentou no sofá e dormiu. E disse que quando ele acorda, muito tarde, está passando aquele jornal da meia-noite, e de repente alguém fala: olha, teve um filho,
ó, fulano de tal, o filho dele envolveu num acidente, estava atrás do carro, o carro passou, atropelou, o moleque tinha 5 anos. Naquela hora o coração de pai ardeu, falou, nossa, meu filho está aqui com saúde e tudo, querendo falar comigo. E ele vai para a cama do menino. E quando ele chega perto da cama do menino, ele vê que o menino dormiu e chorou, estava molhado o travesseiro. Aí ele fica ali, né, olhando para o filho. E de repente o menino acorda assustado. Ô pai, o que foi? Não, só estou te olhando. Ô filho, você quer perguntar um negócio para mim? Pode falar. Pode, pai, você não vai brigar? Pode. Quanto que o senhor ganha por hora? O pai fez uma conta rápida ali, falou, eu ganho os R$10 por hora. Aí o menino falou, pai, você me empresta 2? Naquela hora o pai com o coração partido, estava em lágrima, tudo, tirou R$2, deu, aí o molequinho enfia a mão embaixo da cama, tira um saquinho de moeda que tinha 8, completa 10, fala, pai, vende 1 hora para brincar comigo. Muitas vezes, gente, nós temos dado tanto tempo para tantas coisas, mas a gente não dá tempo para Deus e nem para os filhos, nem para a família. O grande problema do mundo hoje não é as coisas que acontecem lá fora, é o que acontece dentro da minha casa. Porque se eu mostrar o amor de Deus para minha família, o meu filho vai ser evangelizador na escola, a minha esposa vai evangelizar no trabalho dela, e a gente vai evangelizar com a vida. Porque eu estou cansado de ver gente que fala de Deus, mas vive de qualquer jeito. Eu estou cansado de andar por aí e ver gente falando de Deus, mas que não ajuda ninguém, que não faz nada, que a família está destruída. Essa noite é uma noite da gente tomar consciência e ser mais família. Porque eu falo sempre, a família é o pedaço de céu na terra. É aqui que a gente pega força, é aqui que a gente se alimenta. Mas como que dá, Fábio? Só de um jeito, é com o Espírito Santo de Deus. Aquele que a gente vai levantar e vai clamar agora. Evangelho de São Lucas 11, versículo 13. Se vós, pois, sendo mau, sabeis das coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Dará o Espírito Santo aos que lhe... Dará o Espírito Santo aos que vos... Irmãos, eu não sei qual é o teu projeto de vida, qual é o teu sonho, mas toda a cura, todo o remédio está aqui, e ele chama Espírito Santo de Deus. Por isso vou te convidar para ficar de pé. Vamos colocar uma música, mas eu quero que essa música não seja uma música que a gente vai ouvir, a gente vai cantar ela com o coração, porque como o irmão falava ontem, quem canta, ora 2 vezes. A gente vai cantar, mas vamos sentir a presença do Espírito Santo. Que essa noite, através do Espírito Santo de Deus, a gente possa sentir algo que a gente nunca sentiu. Porque também vocês vão ser impelidos a fazer algo que vocês nunca fizeram. Das muitas coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se juntava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola nem dinheiro, trabalhavam o ano inteiro, trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava, seu sorriso, seu olhar. La 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 ya, la la ya, la ya la ya. Vezes vi meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado. Um por um ele afagava e perguntava:
quem fizera estripulias, e mamãe nos defendia, e tudo ao pouco se ajeitava. O sol se punha, a viola alguém trazia, todo mundo então queria ver papai cantar com a gente. Desafinado, meio rouco, voz cansada, ele cantava mil toadas, seu olhar no sol poente. Laia, laia, la, laia, la, laia, laia, la, laia. Correu o tempo e hoje eu vejo a maravilha de se ter uma família quando os tantos não a têm. Agora falam do desquite, do divórcio, o amor virou consórcio, compromisso de ninguém. Há tantos filhos que bem mais que um palácio gostariam de um abraço e do carinho de seus pais. Se os pais amassem, o divórcio não viria. Chamo a isso de utopia, eu a isso chamo paz. Laia, 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 laia. Se você está com a sua família do lado, abraça. Ou se você não está com algum amigo, abraça. E deixa o Espírito Santo envolvendo vocês. Como eu li ali, o que clamar o Espírito Santo vos será dado. Deixa o Espírito Santo te envolver. E você que está longe do teu filho agora, aponta, estenda a sua mão na direção da tua casa, na direção de onde esse filho estiver. O nosso Deus é um Deus que não se resume a 4 paredes. Ele vai tocar aonde o teu filho estiver, aonde o restante da tua família estiver. Porque o nosso Deus é um Deus que faz a obra por completo. Ele não começa e não paga a boa obra até que ela seja terminada. Então que a sua mão estendida direciona lá o teu filho, aquele mesmo que você no começo da oração entregou a Jesus. E deixa o Espírito Santo ir tocando. E abra a tua boca e vai orando. Vai orando, vai falando: vem Espírito Santo de Deus, toque em mim, vai tocando no meu filho, onde quer que ele esteja. Vem, completa a minha família, toca o meu esposo. Deixa-nos sentir a tua presença. Essa noite nós queremos experimentar algo diferente. Nós queremos responder igual Pedro aquela noite, falando: sim, Senhor, nós te amamos. Então entra no nosso coração e nos leva a experimentar algo novo. A gente não quer mais viver aos poucos dos ministérios, Senhor, mas nós queremos que seja derramada muita unção sobre a nossa vida, Senhor. Nós precisamos sair daqui repleto do Espírito Santo, para que quando a gente chegar em casa, a gente possa olhar nos olhos do filho e falar: filho, eu te amo e Jesus te ama. Que a gente possa chegar na nossa casa, quem deixou o marido está em casa, chegar, dar um abraço e falar: eu te amo. Jesus veio para falar que é o amor que muda todas as coisas. Ele vem para mudar. E como essa palavra amor tem sumido da boca das pessoas, quantos casais há muitos anos não falam: eu te amo? Quantos pais não têm olhado nos olhos do filho e falam: filho, fica tranquilo, eu te amo. Filha, fica tranquila, eu estou com você. Não importa o que tenha acontecido, eu te amo. Nós não temos amado, irmãos. E quando a gente começa a ver Atos dos Apóstolos, fala que o amor é a presença em meio a todos. Nós queremos viver, queremos ver milagres, queremos ver prodígios, só que cadê o amor? Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho, eu preciso de ti. Senhor Jesus, ó Pai, teu Espírito Santo, ó Deus, ó Pai, preciso de ti, meu Senhor. Eu
preciso de ti. Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso de ti. Vem, Espírito. Vamos orar, igreja. Continua ouvindo a música e orando. Solta a tua voz. Vem, que a nossa oração chegue a Deus essa noite. Solta a tua voz e vai orando. Clama o Espírito Santo, vai soltando a tua voz, igreja. Nós estamos num processo, é uma escada que nós estamos Espírito subindo. Santo, toda Vai a tua soltando a tua voz, vai orando. Se você não ora por você, ora pela tua casa, pela tua família. Solta a tua voz, com igreja. teu amor e fazer-me crescer em tua graça, Senhor. Vem, Espírito Santo. Eu preciso de ti, meu Senhor. Eu preciso de ti. Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso de ti. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem curar as minhas feridas, fecundar-me com nova vida, inundar-me com teu amor e fazer-me crescer em tua graça, Senhor. Eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso de ti. Amém. Amém ou misericórdia? Ah, bom. Queria chamar o nosso querido Frei Rinaldo aqui, para a gente terminar a nossa noite com uma bênção muito especial. Fica aqui para a gente rezar por você, meu irmãozinho. Chama, cadê a Elisângela? Vem cá, Elisângela. Vem cá. Uma lembrancinha para você, de coração. Que Deus te abençoe. Ó, agora chegou quem manda, hein? Baixa a orelhinha, abraça ela, porque chegou quem manda. Vamos rezar por ele, gente? Senhor Deus de infinita bondade e misericórdia, pedimos a tua bênção sobre cada um de nós, em especial sobre esse casal, que deram um testemunho, uma no silêncio, na intercessão, na torcida e na oração, e o outro proferindo palavras de sabedoria. Santifica todos os casais, santifica, Senhor, todas as famílias, em especial este casal. Abençoa cada vez mais, fortaleça cada vez mais o teu amor, e que eles sintam todos os dias a sabedoria divina entrando nas suas vidas, para educar bem os seus filhos, o Pedro, o Paulo e o Lucas, na tua sabedoria, e que eles tenham força de conduzir os seus filhos para um dia serem apresentados na glória do paraíso. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Parabéns, Fábio, parabéns, Elisângela, parabéns de coração. E eu creio que uma vez eu falei aqui numa das reflexões, né? A missão do pai e da mãe, a missão do marido é santificar a sua esposa, a missão da esposa é santificar o seu marido, e a missão do casal é santificar os filhos, conduzir os filhos para a eternidade, que um dia serão cobrados disso. E um dia eu também falei aqui numa reflexão, e é muito oportuno dizer isso. Eu fiz uma pergunta aqui na missa, não sei se vocês estavam nesse dia. Eu fiz uma pergunta, se os filhos devem ou não obedecer aos pais. Vocês estavam nessa missa? Não. Não estavam nessa missa. Então eu pergunto para vocês, os filhos devem ou não obedecer aos pais? Que pergunta difícil, hein? Não, deve obedecer, mas primeiramente obedecer a Deus, né? É isso que eu acho que
A resposta está correta. Os filhos, eles devem ou não obedecer aos pais? A resposta é sim e não. Sim e não. Se os pais são tementes a Deus, obedientes a Deus, os filhos devem obedecer os pais. Se os pais, não são obedientes e tementes a Deus, os filhos não têm obrigação. Todo filho, toda filha, e nós somos filhos e filhas, nós temos a obrigação moral e é mandamento honrar pai e mãe, é o 4º mandamento. Honrar pai e mãe, independente da situação que é o pai, da situação que é a mãe, das suas escolhas, temos que honrar pai e mãe, isso é mandamento. Agora a obediência vai depender se o pai e a mãe também são obedientes a Deus. Se o pai e a mãe mentem para os filhos não têm obrigação de obedecer. Se os pais e a mãe são tementes, obedientes e fazem de tudo para transformar num lar cristão, os filhos naturalmente vão seguir os passos e serem obedientes. Isso não é fácil. Por isso que hoje a gente pediu tanto a sabedoria divina. E a sabedoria não é escolher entre o certo e o errado. A sabedoria não é escolher entre o bom e o ruim. A sabedoria está escolher entre o bom e o melhor ainda. E o melhor ainda. Então que nessa noite possamos escolher o melhor ainda, para, conforme a gente ouviu no evangelho de hoje, lá na frente, glorificar a Deus com a história de nossas vidas e de nossas famílias. Amém? O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. E por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, nossa mãe, Nossa Senhora do glorioso São José, São Peregrino, São Francisco de Neri, São Filipe de Neri, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.